aplaudir o nome do Senhor. Chama o pregador da noite, pastor Diogo, amém? Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o teu coração nessa noite? Vamos lá? Deus tem algo para nós aqui nessa noite, eu tenho certeza e tenho convicção disso. Tinha uma mensagem hoje sobre a Santa Ceia do Senhor. Eu iria falar sobre os pães ali do livro de Levítico. Sabe aquela mensagem que você está envolvido assim? E um pouquinho antes de vir, eu fui orar por vocês, pelo ambiente. Deus, ele mudou completamente a mensagem. Hoje a mensagem é exclusiva para você. Eu gosto quando eu vou pregar, igual eu estou agora, a mão trêmula, sabe? Porque tem uma conexão dos céus aqui nesse momento. Você que pode, se coloque de pé. Vamos lá. Aleluias. Vamos lá, Léo, tá top aí, vamos embora. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Cristo, qual escreveu o Dr. Lucas. O capítulo é de número 7. Vamos lá. Quando você achar o capítulo de número 7, vai até o verso de número 36. Vamos lá. Preciso de vocês hoje como igreja. Diz assim, Lucas 7, verso 36. Adiante. Quem achou, dá uma glória a Deus bem forte. Diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia que nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Diz, mestre. Disse ele: 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para os pés. Você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os pés com as suas lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados?
Jesus disse à mulher: sua fé te salvou, vá em paz. Coloque a Bíblia no teu assento, você fica de pé comigo um pouco. Tem uma atmosfera presa aqui dentro, que ela precisa ser liberada. E quem está segurando essa atmosfera é você. Eu sei o que eu estou liberando aqui, eu vou precisar de você nesse momento. Nós precisamos entender o que nós fazemos. Desde o momento que eu pisei ali, eu já liberei uma palavra profética no reino exterior. Porque nós precisamos entender o que nós estamos fazendo. Nós recebemos uma sabedoria dos céus, e ela precisa ser direcionada, e nós estamos em guerra. Talvez você não entenda. Quando você não está na mesma sintonia que o Senhor, você vai liberar palavras de bênção, quando é para você liberar palavras de guerra. Quando você não está na mesma sintonia do Senhor, você vai liberar palavras de guerra, quando é palavra de bênçãos. Então aprenda a ter discernimento, sabedoria. Desperta, igreja, desperta. Desperta, igreja, vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu preciso que a igreja desperte nessa noite. Eu preciso que vocês estejam acordados, vamos lá. Peça a Deus sabedoria, discernimento, peça a Deus nesse momento. Tem coisas bloqueadas, tem coisas travadas, tem coisas que está te segurando nesse dia. Ah, meu Deus. Derrama o teu espírito aqui. Derrama o teu espírito aqui. Derrama o teu espírito aqui, Senhor. Ah, Jesus. O Senhor, Ele não está liberando o espírito ainda. Quero que vocês entendam nessa noite. É sobre um selo a ser tirado. Vou pedir aos presbíteros, os diáconos, que se atentem nesse momento. Nós estamos em guerra. Talvez você não entenda por que o louvor não fluiu nesta noite. Talvez você não entenda por que é que está essa atmosfera tão sombria e caótica aqui dentro. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Levanta a sua voz de igreja nessa noite. Você que pode, levante suas mãos e vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos colocar as lenhas no fogo, porque o fogo está aceso. Ela precisa de lenha para ser queimado, para poder aumentar a intensidade, para poder aumentar a amplitude. Derrama teu espírito aqui, Senhor, por favor, nós clamamos nessa noite. Nós clamamos. Ah, venha, Senhor, Maranata. Vem, Senhor, Maranata. Maranata, vem, Senhor, nessa noite. Vem, Senhor, nessa noite. Ah, meu Deus, eu peço que o teu espírito, Senhor, a tua glória, a tua unção, o teu cabode, Senhor, nós estamos pedindo pelo teu espírito. Estamos pedindo pelo teu espírito, Senhor. Nós insistimos nessa noite. Senhor, venha, eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Diante do teu altar, até que o Senhor está começando a ser liberado algo aqui nessa noite já. Eu vou clamar. O culto é diferente quando você faz algo diferente. Até que o Senhor venha. Quando você fala algo diferente. Quando você faz algo diferente. Até que o ah, meu Deus, que toda frieza, que todo armazenamento religioso seja nesse momento dissipado, seja nesse momento lançado por terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos que o teu Espírito, que a tua glória, Senhor, possa vir até este local, que haja cura, que haja renovação, que haja batismo com o Espírito Santo.
que toda obra de feitiçaria feita, que todos os trabalhos entregues nas cachoeiras, nas encruzilhadas, seja dissipado nesse momento, que o teu Espírito possa andar por essa rua nesse momento, junto com os teus anjos, libertando corações, destravando mente, trazendo um choque de realidade nesta cidade, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Ah, Senhor, fica à vontade, Pai, fica à vontade para o Senhor falar aos nossos corações, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Fique à vontade para sentar. Vamos lá. Qual é a sua expectativa hoje nesse ambiente? A vida ela é feita de expectativas. Quando você para observar, nós chegamos aos lugares com certa expectativa. Lugares que você não vai com expectativa. O seu trabalho é um dos lugares, porque é uma vida diária que você já sabe o que é que tem que fazer. Você tem uma função e você precisa bater um cartão de 8 horas. É claro que quando você é um vendedor, você coloca um pouquinho de fé ali, você coloca um pouquinho de intensidade, porque você precisa bater metas, amém? Mas a vida em si, ela é cheia de expectativa. Assim como um corredor, como um atleta, ele se prepara durante semanas, durante meses para uma maratona ou para uma corrida, que seja de um tiro curto, longo ou médio. Ele se prepara e até aquele momento que ele está esperando a prova dele chegar ao tempo, ele fica ali um tanto que pensando, ele toma talvez um energético, ele toma uma água para poder hidratá-lo, e ele vai andando até o lugar de partida. Naquele momento ele vai se lembrando de todo o treinamento que ele teve. Ele se lembra que ele teve que tomar chuva, ele se lembra que ele teve que estar debaixo do sol, até o momento que ele se flexiona no lugar, os seus joelhos dobram, ele fica naquela posição, os músculos se enrijecem, e ali ele sabe que ele se preparou para aquele dia. Até o momento que ele escuta o estampido de um tiro, dizendo, pode ir. Ele sai correndo, cheio de garra, cheio de vontade, na expectativa de chegar em primeiro lugar naquela corrida. Assim é a nossa vida. Você já passou um susto de morte? E você rapidamente pensa, para onde eu irei? Como está a minha vida espiritual? Como ficará os meus entes queridos? Sabe, é uma fração de segundo que passa. E você vem todo o pensamento sobre a sua mente. Quando você vê, você se pega cheio de expectativa do que vai acontecer. E de repente vem um livramento sobre a sua vida. E você vê que toda a sua energia ela foi gasta naquele momento. Porque logo em seguida as suas pernas ficam meio que enfraquecidas. O seu corpo fica meio que trêmulo. E você dá aquela suspirada. E talvez você vai agradecer. Talvez você vai ficar alegre, ou talvez você vai começar a chorar, por você saber o que poderia ter acontecido naquele exato momento. Assim são as expectativas quando nós somos convidados pelo reino para poder nós participarmos de um culto. Aquele culto que Jesus foi um culto sensacional. Mas ele não poderia ter sido um culto sensacional. Jesus estava lá, era sinal que iria acontecer alguma coisa, sim ou não? Não, porque nem todo lugar que Jesus foi, ele se manifestou como filho. Mas a diferença foi que alguém chegou lá, determinada. Uma certa mulher de uma certa cidade soube que Jesus estava na casa de um fariseu. E ela foi até Jesus, ela estava com vontade, ela tinha uma expectativa no Senhor Jesus. E toda igreja, todo culto que nós vamos como igreja, também nós vamos com expectativa. Uma expectativa de quais louvores será cantado. Como a banda estará tocando em sintonia ou não. Como será a face daqueles que estão aqui em cima liberando um louvor. É de tensão. É daquele que está louvando com alegria. Quem falará sobre o dízimo e oferta? Será uma palavra chata? Será uma palavra de motivação? Será uma palavra de ativação? Quem pregará? Como será a mensagem? Será que o pregador se preparou? Será que o pregador está bem espiritualmente para poder tocar no nosso coração? Será que Deus falará comigo? É uma expectativa dos dois modos. Deus coloca toda expectativa sobre você também.
será que hoje ele vai soltar aquilo que está segurando ele? Será que hoje ele vai entregar algo que ele nunca entregou antes? Será que hoje ele falará algo diferente? Será que hoje ele se derramará aos meus pés? Será que hoje ele virá só por causa da minha presença? Será que hoje ele será renovado pelo meu espírito? Será que hoje ele sairá uma pessoa nova, uma pessoa cheia do meu espírito, cheio da minha graça, com ousadia e confiando plenamente em mim? Existe uma expectativa dos dois lados. Aqueles que vão pela presença, aqueles que vão bater cartão. Quem é você nessa noite? O culto é uma núpcias. Oséias, ele disse que Deus, ele tem uma noiva. Israel, a igreja do Senhor, é a noiva dele. João disse lá no livro de Apocalipse que Deus tem uma noiva, e a noiva dele estava grávida e fugiu para o deserto, e um dragão a perseguiu porque queria matar o quê? Aquilo que estava sendo gerado dentro dela, o filho que pisaria na cabeça do dragão, o filho que pisaria na cabeça da serpente. Vocês estão comigo? Quando a igreja ela vem para adorar, ela entra na noite de núpcias. Quando a igreja ela vem para adorar, existe um encontro quando Deus ele desce e ele enche a barriga da igreja com o quê? Com promessas. A igreja começa a gerar promessas, a igreja começa a gerar vida, a igreja começa a gerar transformação, porque existe essa sintonia, existe essa adoração, existe esse louvor, existe esse cataclisma, existe essa diferença. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Você consegue entender, por favor? Se vocês entendessem que não é só sobre atravessar as portas, mas é sobre a madrugada, é sobre a sua tarde de domingo. Sabe, a maioria das vezes eu venho para esse culto completamente desgastado, porque eu falei para a Anne hoje, cara, não importa o frio que esteja, enquanto eu estou montando essa mensagem, o meu corpo soa, sabe, de derramar mesmo assim, líquido, porque é uma sintonia naquele momento, a responsabilidade de estar com Jesus dentro daquele escritório, fazendo esse momento, esperando as revelações, lembrando aquilo que eu já estudei um dia, para poder chegar aqui e liberar algo que vai transformar a vida de você, para as suas vidas, para você ter utilidade na segunda no trabalho, para você ter utilidade na sua casa. Não é sobre programar pessoas para ser bons cultuantes, mas é sobre nós carregarmos essa glória, é sobre nós carregarmos essa atmosfera, é sobre nós carregarmos estas promessas. É sobre nós sermos verdadeiramente uma igreja. É sobre nós convidarmos a Jesus para o culto. O fariseu, ele não quis se encontrar com Jesus no templo. Ele não quis se encontrar com Jesus na sinagoga. Ele quis se encontrar com Jesus dentro da casa dele. Ele queria estar perto ao mestre. Talvez por curiosidade. Na verdade era uma grande curiosidade, porque Jesus fala para ele: ei, tu me convidou e tu não me ungiu, tu me convidou e tu não me trouxe água. Daqui a pouco eu vou falar sobre esses itens. Era uma curiosidade, era um culto frio, porque aqueles homens estavam cheios de protocolos. Aqueles homens sabiam o que ia acontecer naquele culto. Jesus estava lá, mas não tinha nada diferente acontecendo. Era um olhando para a cara do outro e dizendo: você convidou esse cara. Outros diziam: Jesus entrou na casa do fariseu. Ele sabia o que estava acontecendo. Existia 4 linhas de fariseus naquela época. Existia 4 linhas de pessoas que adoravam. Qual era? O primeiro era os essênios. Quem eram os essênios? Os essênios eram aqueles que resolveram não viver em conjunto. Resolveram não viver adorando a Deus nos templos, nas sinagogas. Eles foram para onde? Eles foram para os desertos. Eles foram para as cavernas. Eles adoravam a Deus. Eles gastavam tempo escrevendo livros nas escrituras dentro desses lugares. O segundo era o que? Eram os zelotes. Os zelotes, eles já tinham uma visão política. Ele estava ali próximo ao Senhor, mas ele estava atrás de um rei de Israel que fosse alguém da linhagem deles. Jesus falou para eles o quê? O meu reino não é deste mundo. Jesus deu uma resposta. E as outras 2 linhas são as 2 linhas menores. As outras 2 linhas são quem?
são os fariseus e os saduceus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram aqueles que acreditavam em anjos. Os saduceus não acreditavam em anjos. Os fariseus eram aqueles que acreditavam que existia salvação. Os saduceus não acreditavam nessa existência. Os fariseus acreditavam que um dia a igreja iria ser recolhida, um dia Deus reinaria juntamente com a igreja. Os fariseus acreditavam que um dia haveria um julgamento. Os saduceus não acreditavam nisso. Ou seja, os saduceus ele era o oposto dos fariseus. E se nós pararmos para observar um pouquinho da linha, tudo que os fariseus acreditam, nós acreditamos, amém? Então se fosse puxar um pouquinho a linha, nós também somos fariseus. Sim ou não? Quanto preconceito, igreja? Sim. Sim. Só que se chamar o irmão, e aí fariseu? O irmão fala, está amarrado. Porque não conhece. Tem apenas uma palavra de preconceito ali. E pronto, porque um dia Jesus repreendeu os fariseus. Quando a Bíblia diz que Jesus repreendeu os fariseus, Jesus estava repreendendo os seus, Jesus estava repreendendo a igreja. Eu quero que vocês entendam isso. Ser fariseu era alguém que tinha conhecimento, era alguém que resolveu gastar uma vida querendo entender as escrituras. E aquele fariseu, ele resolveu chamar Jesus. E só podia cultuar a Deus em 3 lugares há 2000 anos atrás. Qual eram esses 3 lugares? Eu falei um spoiler agora há pouco. Era no templo, onde que cultuava milhares de pessoas, na sinagoga, aonde cultuava centenas de pessoas, e dentro dos lares, aonde cultuava pouco mais de uma dezena. Vocês estão comigo? Ou seja, quando nós paramos para observar, só vai cada vez mais afunilando, porque nós estamos falando de algo particular. Nós estamos falando que é do aconchego, estamos falando porque, igreja, eu quero que vocês entendam. Cada vez que você for em um lugar que menos pessoas estiver, então quer dizer que Deus falará com você. Quer dizer que Deus está te chamando para mais perto. Quer dizer que Deus está te chamando para um momento de revelação. Tem pessoas que ficam tristes quando tem poucas pessoas no ambiente. Só que é necessário você entender, é necessário você ter sensibilidade, que não é só sobre você colocar expectativa em pessoas. Tem pessoas que ela mede o ambiente se estava tendo muito glória ou muito aleluia. Se estava tendo muito glória e muito aleluia no ambiente, meu Deus, aquele culto foi uma bênção. A tampa da panela pulou. Eu nem sei como é que eu voltei para casa. Naquele dia eu fiquei chapadão. Vamos lá. Quando a gente para observar, Deus falando com Elias, ele diz que não estava na tempestade. Ele não estava no forte vento, mas ele estava no sussurro, numa brisa suave. Quando você começa a entender a dimensão e a esfera, não é sobre o que os seus olhos estão vendo. Quando eu falei que o louvor hoje não estava fluindo, não era sobre o que estava sendo tocado, cantando, mas é sobre a esfera da igreja. É sobre o que estava emanando de vocês como igreja. Porque são 2 dimensões. O altar é uma dimensão, a igreja é outra dimensão. Quando as duas se unem, existe uma transformação, existe um poder soberano. Existe algo extraordinário que acontece. Mas se tiver em notas diferentes, não na mesma casa harmônica, existe algo que não é sonoro. Vocês estão comigo? Se tem alguém aqui em cima que está tocando e cantando, com a sua mente nos céus, com a sua mente no trono, enxergando e sabendo o que está fazendo, e você está aí embaixo, preocupado com os seus problemas e com o que vai acontecer nesta semana ou neste mês, já são completamente casas diferentes. Se você está aí cheio de fome e sede, e tem alguém aqui apenas preocupado com o que está sendo tocado, se tem alguém aqui em cima que está apenas preocupado com o seu trabalho, com a atmosfera da igreja, e não está conseguindo liberar aquilo que tem que ser liberado, existe uma discordância. Vocês estão comigo? Igreja é um bicho complicado. São várias pessoas dentro de um ambiente. É igual chegar em um restaurante pedindo comida.
sem ter dinheiro para pagar. Vai ter uma confusão, por quê? Alguém vai servir vocês, no final eles vão querer receber. Vocês estão comigo? Se vocês começarem a entender, e quando vocês chegam aqui, e você estiver disposto a comer o que o Senhor está liberando, e depois pagar, servindo uns aos outros, no seu trabalho, na sua casa, vai ter conformidade, vai ter diferença. Não é sobre você receber sua porção e depois ir embora, mas é sobre você estar junto, é sobre você estar na sintonia, é sobre você querer entender o que o reino está falando, o que Deus está falando, é sobre você querer saber exatamente qual é a vontade de Deus. Vamos lá. Aquele fariseu, quando ele chama Jesus para a casa, ela tem 2 altares. Quais são os 2 altares? A mesa e a cama. Toda vez que você chama alguém para a sua casa e você chama ela para poder sentar à mesa, você está chamando ela para uma aliança. Você naquele momento está tendo ali uma troca de energia, troca de unção, troca de espíritos talvez ali, pelo aquilo que você, só pelo fato de sentarem junto, é altar. O reino ele é espiritual, você acreditando ou não, o problema é seu, minha função aqui é de pregador. Depois você vê os resultados na sua casa, você acreditando ou não, você vai ver resultados. O outro lugar é a cama. É por isso que é tão importante você ter essa ideia de você poder ajoelhar aos pés da sua cama, você poder ajoelhar na sua cama e orar pelo seu lar, orar por sua casa. É por isso que às vezes tem pessoas que têm o costume de chegar pessoas na sua casa e sair da sua cama, talvez quando não tem espaço, e ir dormir com os filhos e dar a cama para pessoas estranhas dormir. Não, por favor. Cama é altar. Vamos lá. Mesa é altar. São os lugares considerados sagrados. Vocês estão comigo? Vamos lá, já vamos começar a mensagem já. Quando nós falamos do altar, da mesa, nós estamos falando de... Existia 3 mesas naquela época. Quais tipos de mesa era? Era uma mesa que ela era considerada comum, onde que dava para ver a tampa dela, dava para ver os 4 pés. E as pessoas sentavam de forma comum. A segunda mesa era aquela mesa mais conhecida, que era usado na ceia, era usado em algumas datas especiais, onde que os judeus eles sentavam meio que sentado no chão. Por quê? Para eles se lembrarem de onde eles saíram um dia. Até hoje, alguns judeus fazem isso, por exemplo, não importa qual é o nível de riqueza dele, durante 7 dias no ano, ele senta ali no chão para ele poder lembrar de onde foi que eles saíram um dia, do tempo de escravidão, do tempo de deserto, do tempo de escassez. Hoje Deus pode estar abençoando, mas ele sabe de onde eles saíram, para o quê? Para ter humanidade, para ter sensibilidade, para ter respeito, para saber honrar, para saber aquilo que é sagrado. Vocês estão comigo? E a terceira mesa era uma mesa diferente, por quê? Era uma mesa que tinha que ser completamente coberta. Essa mesa, ela era colocado um linho nela que não podia mostrar os pés dessa mesa. Porque ela tinha uma representatividade como no Santo dos Santos. Porque quando nós falamos de pés, quando nós estamos falando do pé na Bíblia, nós estamos falando de santidade. Vocês estão comigo? Quando João chegou e ele encontrou com Jesus, o que foi que ele viu? Ele viu seus cabelos como a lã, certo? Brancos como a neve. Por que brancos como a neve? Não quer dizer que era um cabelo branquinho, mas eram as muitas coroas que Jesus tinha. Jesus ele se esvaziou de todas as suas coroas. Então quando ele via várias coroas, a qual ele foi consagrado. Ele vai vendo seus olhos como de fogo, ele vai descendo e ele vai vendo a sua boca. E quando ele chega, a Bíblia diz, quando ele chega nos pés, ele viu o pé e o quê? E desfaleceu. Porque a glória era muita, ele não conseguiu ver aquela santidade. Até o momento que chega Jesus e diz: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E naquele exato momento houve o que? João ele pôde de novo reabilitar e entender diante do que ele estava. Vocês estão comigo, igreja?
Aquela mesa ela era forrada e ela era dividida em 2 lugares. Quem ficava de um certo lado da mesa eram os anfitriões, eram aqueles que convidaram. E do outro lado, é lógico, os convidados. Para ter um culto no lar naquela época, não podia ter menos de 10 pessoas. Por exemplo, se tivesse 9 pessoas, o culto não acontecia. É por isso que nós estamos na época da graça. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mas naquela época, para ter um culto, tinha que ter 10 pessoas. 5 de um lado e 5 de outro. E ali naquele momento era quando começava o culto, quando começava aquele tempo de adoração. Aí eu volto a falar. Aquele culto, ele estava frio. Aquele culto, ele estava estranho. Aquele culto estava na normalidade do que os fariseus estavam acostumados a fazer. Vou repetir mais uma vez. Eu dei um spoiler lá atrás sobre esse trecho. A mulher que ouviu que Jesus estava naquele lugar, quando ela sabe, ela chega naquele lugar, ela não foi convidada. Ela chega com o seu odre, ela vai direto, a mesa já estava completa, então ela vai direto aos pés de Jesus. Ela chega ali e ela começa a adorar o Senhor. Ela começa a beijar os pés, ela começa a chorar, e as lágrimas dela começam a banhar os pés de Jesus, ela começa a enxugar com o cabelo. Ali existe uma grande adoração naquele momento. Quando é que você vai começar a ir para o culto adorar o Senhor de fato? Não só com a expectativa de receber algo, mas por causa da presença. Por causa daquilo que você sabe, daquilo que você sabe que está carregando. O problema é que nós queremos guardar as forças. Eu vejo pessoas, às vezes, quando vem pregador de fora aqui, é uma expectativa tão grande, não pisca. Como se guardasse toda a sua energia para aquele dia que o pregador de fora está aqui. Às vezes vejo pessoa indo a outros lugares e como vai, como posta, e faz vidinho, e faz isso, e faz aquilo, cheio de expectativa no ambiente. Naquele dia era como se fosse isso, era mais ou menos a normalidade daquilo. Porque às vezes existe essa diferença, aonde, tá bom esse pé, só aumenta um pouquinho, Léo. Deixa aí no tan aí. Por que existe essa expectativa e por que o culto é diferente? É por causa do pregador? Não, é pela sua expectativa. É pela vontade que você está naquele dia. Você é uma maneira, o pastor olha na sua direção, será que ele vai me entregar um recado? Será que isso? Aí o pastor só passou perto e já está chorando, já nem era para você, era para a pessoa de trás. Tinha expectativa no ambiente. Tinha fome no ambiente. Tem fome e tem sede. Se tem fome e tem sede, às vezes vejo pessoas vindo aqui e ligada porque não está acostumada com esse alimento. E talvez você está acostumado com esse alimento aqui direto. Aí você é isso aí. Shalom. Só. Vocês estão comigo, igreja? Mas quando você começa a entender que é por causa do Senhor Jesus que está no ambiente, quando você começa a entender que mesmo não tendo um lugar na mesa para você, você quer estar aos pés de Jesus. Não é sobre oportunidade, não é sobre título, mas é sobre adoração, é sobre se jogar, é sobre viver como se fosse o último culto, cheio de fome, cheio de sede, naquilo que o Senhor está fazendo. Ah, Senhor, eu acredito na transformação do meu lar. Ah, Senhor, eu acredito que o Senhor tem algo para mim ainda nesse tempo. Eu sei que tem uma palavra profética que vai ser gerado dentro de mim. Eu sei que o Senhor falará algo, eu sei que o Senhor fará algo. É sede, fome, é paixão. Ah, sabe aquele dia que você se converte e você abre a caixinha de promessa e você já começa a glorificar o Senhor? Sabe aquele dia que você se converte, ou Deus fala com você, você coloca uma pregação no YouTube e você está lá se derramando, chorando, Deus está falando com você, uma pomba bate na sua janela e você fala, é o Espírito, você está ligado, você está conectado. Judá Bertelli, ele diz que Deus, ele fala em tudo, ele se comunica em tudo. Ele vê uma placa do caminhão, ele fala, olha, o Senhor Jesus salva, não sei o que lá. É um apóstolo que a gente tem aí. Pessoa com fome, pessoa com sede, ela é completamente diferenciada. Aí você vê
que o fariseu, quando vê Jesus lá, ele começa a julgar. Ele fala bem assim, esse homem não me admira em nada. Está aqui no culto, nada diferente. Tudo acontecendo normal. Muito pelo contrário, ele é até um desinformado. Porque se ele fosse o Messias mesmo, ele saberia quem é essa mulher. Aí ele saberia como ela está carregada. Ele saberia quem está tocando nele. Jesus, conhecedor de atmosferas, conhecedor de ambiente. Simão, diga, Senhor. Tinha 2 homens que estavam devendo. Um devia 500 denários e o outro devia 50. Nenhum dos 2 poderia pagar o seu credor. E o credor, sabendo disso, ele perdoou os 2. Qual dos 2 iria amar mais aquele que o perdoou? Ah, Senhor, essa é fácil, essa eu tiro de letra. Facinho. Certamente é o que devia mais. Eu quero que vocês entendam nessa noite. Toda vez, a regra da parábola é a seguinte: se contou a parábola, existe uma pergunta depois. E essa pergunta ela vai revelar o seu local espiritual. Essa pergunta ela vai revelar exatamente o que você está vivendo e o que você está respirando. Um dia, Deus mandou um profeta ir na casa de Davi. Meu rei! Tinha um homem que tinha várias ovelhas e certa vez ele resolveu pegar a ovelha do vizinho e fazer um churrasco e dar para os visitantes. E só que aquele vizinho só tinha uma ovelha, ele tinha diversas. O que é que tem que fazer? Ó, contou a parábola, Natan, agora ele faz a pergunta. O que é que tem que fazer com esse homem? Davi está lá sentado no trono lá, de repente ele levanta, indignado. Tem que pegar, tem que esquartejar, tem que matar. Que louco, por que ele fez isso? Aí Natan, esse cara é você. Aí ele, misericórdia, Senhor. Misericórdia, por quê? Se prepare para se encontrar com um Deus que sabe fazer perguntas. Quem mais? Quem vai mais amar? O que devia 500 ou o que devia 50? Ah, Senhor. O que devia mais. Ele está dizendo bem assim, essa mulher deve mais que você. Mas você também deve. Vocês estão comigo? Essa mulher deve mais que você. Mas você também deve. Você também tem dívida. Jesus veio colocar as coisas no lugar. Jesus ele veio equalizar. Jesus ele veio colocar tudo aquilo que é necessário no seu devido lugar. Só que a gente vê uma resistência da igreja. A igreja ela não sabe nem usar a fé dela. A igreja ela não sabe usar a unção que ela recebeu. A fé é exatamente um espelho daquilo que você carrega. Você consegue entender? Só que não é um espelho físico, não é um espelho que você olha a sua imagem sendo revelada naquilo, mas é sobre a essência, é sobre aquilo que você carrega de fato, é sobre aquilo que você acredita ou não acredita. E como fazer para você desenrolar tudo isso? Às vezes você está lá, eu sou um péssimo pai. Talvez você está lá, eu sou um péssimo funcionário. Talvez você está lá, eu sou um péssimo filho. E você fica liberando aquelas energias, liberando aquilo sobre você. Mas você libera o tempo todo palavras positivas, não, mas vai melhorar. Palavras positivas não são maiores do que aquilo que você acredita. Palavras positivas não são maiores do que aquilo que você emana, do que aquilo que você sente, porque o espelho ele revela exatamente quem é você. A sua fé revela exatamente quem é você. O que adianta você dizer que é uma pessoa fervorosa no seu consciente, mas no seu subconsciente você é uma pessoa medrosa? Você é uma pessoa que foge, uma pessoa que arrega, uma pessoa que faz negociações com os reinos das trevas, uma pessoa que é desobediente a Deus. Não é sobre pensamento positivo, é sobre ser filho. É sobre ser filho. O filho ele sabe a fé que ele recebeu do Senhor. O filho ele sabe a identidade dele. O filho ele está pronto, o filho ele está preparado. Não é sobre um pensamento positivo. Eu não vim aqui te motivar a ser um crentinho. Eu vim aqui para dizer que você tem que ser filho. Filho, filho, filho.
filho ou não é? Quando você entender que você é filho, você vai ver as coisas acontecendo, você vai ver as coisas fluindo, você vai ver o poder vindo dentro de você. Senão você vai ser sempre o irmão com a síndrome de Amã. Qual é a síndrome de Amã? Se é bênção, é comigo. Amã, o que é que eu tenho que fazer com um cara que honra o rei? Tem que fazer o melhor. Pegue um cavalo, coloca ele sobre, coloca alguém na frente dizendo: este é o homem que o rei honra. Este é o homem que o rei honra. Tá bom, Amã, eu vou fazer isso. É Mardoqueu. E você vai ser o cara que vai sair gritando na frente. Tem gente que vem para a igreja e fala: essa palavra foi todinha para Cicrano. Essa palavra foi todinha para fulano. Será que ela entendeu? Será que ela ouviu? Não, infeliz, se tu está ouvindo é para você. Só que se ficar, não, as bênçãos é para mim. Eu vejo Deus abrindo porta, aleluia, já estava na hora de abrir essa porta. Eu vejo Deus curando, aleluia, essa enfermidade já era. Na hora da bênção é comigo. O Senhor está mandando você se alinhar. Olha, irmão, será que o irmão até olha assim, se o irmão está prestando atenção ou está dormindo? Deus está falando que é necessário você jejuar, você descer o pó. Cadê o irmão que pediu conselho? Cadê o irmão que fez isso, que fez aquilo outro? Está nem aqui hoje aquele miserável. Porque não, as bênçãos é para mim. Mas quando fala de alinhamento, não, porque Deus sabe meu coração. Deus sabe. Como Ele sabe? Se Ele sabe. Fala para o irmão do lado: Deus conhece seu coração. Vê essa mulher. Jesus pergunta: vê esta mulher. Ele não está falando viu, ele está falando no presente. Ele não está falando sobre o passado dela de pecado. Está falando daqui para frente. Vê essa mulher. Sabe o que representava a água? Todo culto tinha que ter água. Por quê? A água servia para aquele que estava ministrando o culto molhar as pontas do dedo como uma forma de lavar, para poder pegar no pão e compartilhar. Sabe por que tinha que ter o óleo? Porque toda vez que chegava um sacerdote, toda vez que chegava um profeta, ou alguém que tinha unção, o óleo tinha que ser passado no polegar e colocado na testa e no dedão do pé daquela pessoa, reconhecendo a autoridade dele. Quando Jesus chega naquele ambiente, não dão água, porque está dizendo: o culto não é importante, não vai ter ceia. Quando Jesus chega naquele lugar e não passa um óleo nele, está dizendo: ele não reconheço a deidade dele, não reconheço ele como profeta, não reconheço ele como Messias. E tinha que dar um beijo. Tinha 3 tipos de beijo. O beijo na face era dado para um sacerdote. O beijo na mão era dado para um profeta. E esse beijo tinha que se curvar. Não era um beijo que baixava a cabeça, tinha que se curvar. Aí beijava e o profeta falava: Deus te abençoe. E tinha o último beijo, que era o beijo que era dado nos pés, que era reconhecido somente aos reis. Então aquela mulher lava os pés de Jesus com a sua lágrima. Aquela mulher beija os pés de Jesus, reconhecendo Ele como rei. Aquela mulher, ela traz o melhor perfume e joga sobre Jesus ungindo, dizendo: este é o rei, este é o Messias. Foi o melhor culto que aconteceu. Os fariseus não reconheceram, mas alguém que estava determinado mudou a essência daquele culto. Você quer participar de um culto diferente? Então diga algo que você nunca disse antes para Jesus. Faça algo que você nunca fez antes para Jesus. Ajoelhe, deite no chão, fique de pé, pule, mas faça algo diferente. Se você quer um culto diferente, chore, sorria, mas não seja como uma múmia travada querendo algo diferente só no seu íntimo. Tem gente que tem tanta vontade de ser tocado por Deus, mas está lá cheio de orgulho. Se vier falar comigo, beleza. Está lá com o coração duro lá como uma pedra. Bicão, né? Não consegue. Levanta a mão, irmão. Está lá com a mão. Fala com o irmão do lado. Baixa até a cabeça para ninguém falar com ele. Coloca a mão no coração.
Vamos aplaudir e glorificar o Senhor. Mas, meu Deus do céu. Misericórdia. Meu Deus do céu. Pergunta para o irmão do lado, você é assim? Pergunta, você facilita ou dificulta a vida do pregador? Pergunta aí. Tinha um irmão conhecido do André, um pregador que falava, ajude o pregador, ajude o pregador. Aleluia, vocês estão comigo, igreja? Vamos lá, já estou encerrando aqui. Aquela mulher naquele dia, ela fez algo completamente diferente. O que foi que ela fez diferente? Enquanto ela estava ali, debaixo daquele linho, beijando, Jesus estava dizendo bem assim, enquanto vocês estavam aqui nesse culto morto, essa mulher estava aqui adorando. Aí Jesus levanta aquele linho ali e diz, e desce para adorar junto com aquela mulher. Você sabe o que é descer? É a mesma coisa que Deus fez quando um dia Salomão ele fez aquele templo. E ele pegou 500 bois. Quando ele colocou 500 bois, nada diferente aconteceu. Aí falou, por que nada diferente aconteceu? Porque Davi fez isso. Ah, tá bom, se Davi fez isso, se o meu pai fez isso, então vamos colocar 1000. Vamos sacrificar 1000. Quando sacrificou 1000, a Bíblia diz que foi tão intenso, aquela fumaça subindo nas narinas de Deus. Que Deus não mandou algo do céu. A Bíblia diz que Ele mesmo desceu àquele lugar. E o poder de Deus foi tão intenso que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. E eles caíram no chão. Ou seja, quando Jesus desceu, equiparou a adoração daquela mulher à adoração de Salomão. Você consegue entender que não é sobre 1000 bois, não é sobre 1000 sacrifícios, mas é sobre um coração quebrantado. É sobre reconhecer quem é Jesus. É sobre estar cansado da rotina. É sobre estar cansado da mesmice. É sobre fazer algo diferente. É sobre ser diferente. É sobre dar aquilo que pertence a Deus. Vem comigo, vamos adorar. Você que pode, se coloque de pé. Hoje é dia de Santa Ceia. Já vou chamar aqui os oficiais à frente.